Bem, olá para todos, eu sou Ícaro Alves Alcântara e hoje, dia 9 de julho de 2017, a gente vai conversar sobre ossos, saúde dos ossos, tá? O que é importante para a saúde dos ossos? A gente vai falar sobre osteoporose, osteopenia, cálcio, hormônios, fraturas, risco de queda, o que disso é verdade, o que não é, para vocês poderem ter mais saúde dos ossos de vocês. Eu tenho certeza que vocês querem ter a melhor saúde possível, tá? E por conta disso, vocês querem ter uma vida melhor, desfrutar de todos os resultados. E eu sei que tem muito conhecimento aí na internet, às vezes muito conhecimento que é espalhado, sabe? E que é propagado como se fosse verdade absoluta, como se fosse entendimento comum. Mas a gente tem que entender que muita coisa muda ao longo do tempo. Por exemplo, Semmelweis, há vários anos atrás, há mais de uma centena de anos atrás, foi um dos primeiros médicos que resolveu entrar em cirurgia lavando as mãos antes de operar. Tinha um índice de infecção muito grande na época dele. O pessoal que entrava para a cirurgia acabava tendo um índice de infecção e de morte muito grande. E aí ele resolveu simplesmente lavar as mãos dele e da equipe antes de entrar em cirurgias e entrar com roupas limpas. E por conta disso, a sobrevivência dos pacientes dele começaram a ser as maiores possíveis. Só que quando ele começou a lavar as mãos antes de entrar nas cirurgias, os colegas dele começaram a caçoar, chegaram a soltar nota oficial de que aquilo não era necessário, de que estava indo contra o pensamento vigente, e hoje em dia ninguém mais acha aceitável um cirurgião entrar para operar sem lavar as mãos, concordam? Então, nem todo conhecimento comum, vigente, amplamente aceito é o conhecimento que seja mais adequado para vocês, para terem saúde. Então, o que eu queria deixar claro é que tem muita coisa que a gente aceita por aí como verdade absoluta, muitas vezes a gente não questiona, muitas vezes vem de colegas médicos, vem de profissionais de saúde que você julga capacitados e tudo, e quando você vai ver não é o conhecimento mais adequado. Então, eu sugiro que você pegue tudo que eu vou falar para vocês e dê uma olhada na internet, sabe? Converse com seus profissionais de saúde atualizados e veja o que é melhor para você. Mas tem coisas sobre a saúde dos ossos que eu acho que vocês precisam saber, que já estão lá no meu site, no icaro.med.br. Você pode buscar lá osteoporose ou buscar ossos, você vai ver. E tem coisas que talvez vocês não estejam atinando e que são importantes para vocês viverem melhor, tá? O meu site é o icaro.med.br, lá você vai encontrar a base para a saúde não só dos ossos, mas para toda a saúde geral, para ajudar a otimizar tudo que seja importante na tua saúde, ok? Principalmente lá no link icaro.med.br/saúde. Lá você encontra e-books gratuitos, você encontra vídeos, você encontra links de outros sites, você encontra muito material gratuito para poder ajudar na tua saúde, ok? Se você quiser acompanhar as minhas ideias, textos e postagens em tempo real, você pode me seguir nas minhas redes sociais, né? Instagram.com/dricaroalves, Facebook.com/dricaroalves, que você está me seguindo aí. Também estou no LinkedIn, no YouTube, tá? E tem o meu aplicativo para celular e tablet, que também permite você acompanhar minhas postagens sem necessariamente ter que logar numa rede social. O aplicativo é o Gerenciador Saúde Dr. Ícaro e ele está disponível gratuitamente lá na Apple Store ou na Google Play Store, tá bom? Bom, se você quiser ler meu livro, ele é um dos mais vendidos na área dele e ajuda a otimizar o estilo de vida de forma bem natural e efetiva. É o 11 Hábitos em 11 Semanas, está disponível nas principais livrarias do país ou no site da editora Companhia Editora Nacional, tá bom? Mas lá no icaro.med.br/saúde, /40 dicas e no icaro.med.br/live emagrecimento tem vários e-books gratuitos para vocês, tá bom? E compartilhe esse vídeo agora que assim a gente vai ajudar mais gente. Dito tudo isso que é muito importante, vamos ao tema. Vamos lá. Por que você se preocupa com a saúde dos seus ossos? Muitas pessoas se preocupam porque têm medo de fratura, medo dos ossos ficarem fracos e quando topar em alguma coisa, quando cair, quebrar os ossos mais facilmente. É uma preocupação nobre. Outras pessoas se preocupam com a saúde dos ossos quando elas veem que no seu exame de densitometria óssea, que é muito comum de ser pedido para pessoas principalmente acima de 40 anos de idade, quando no exame de densitometria dá osteopenia ou osteoporose, tá? E muitas pessoas cuidam dos ossos por medo de cair, quebrar algo e ficar no hospital até ter algo mais grave. Eu entendo toda essa preocupação, mas eu quero que vocês entendam que você não cai e quebra mais as coisas no seu corpo por ter ossos mais fracos.
Na verdade, você quebra ossos por cair mais. Ou seja, a primeira coisa que a gente precisa ver, isso está comprovado por exames mais recentes, é o que leva as pessoas a caírem mais. O que principalmente leva as pessoas a caírem mais? Problemas do sistema nervoso e problemas do sistema muscular. Esses são os principais, ok? E também falhas metabólicas que possam fazer a pessoa desenvolver mais tontura, mais distúrbios do equilíbrio. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer quando quer ter saúde dos ossos é fazer pelo motivo certo. Então, é claro que ossos mais fracos vão quebrar com mais facilidade. Mas o que mais leva as pessoas a terem fraturas à medida que envelhecem não é necessariamente ossos mais fracos. Ou então, ossos mais fracos serão só sintoma de um problema maior, que muitas vezes é carência de nutrientes, falta de exercício físico, carência de hábitos de vida em geral, falta de hormônios e de neurotransmissores, ok? Isso também afeta bastante. Intoxicação excessiva, falta de sol e vitamina D. E a gente tem que entender que o cálcio não é a parte mais importante dos ossos. Ossos são... A conexão pausou. Ah, tá. Vocês estão me escutando direitinho? Porque a conexão para mim aqui pausou. Vocês estão me escutando direitinho para eu poder continuar ou não? Deixa eu esperar alguém se manifestar, por favor, para me dizer se estão escutando direitinho, se eu posso continuar. Estão escutando bem? Posso continuar? Ok. Então, assim, a primeira coisa que você tem que ver quando a questão dos ossos é que nós temos que combater os fatores que levam à queda aumentada, que são hábitos de vida ruins, como eu estava falando, as carências, não só de cálcio, mas carência de proteínas, carência de água, tá? As intoxicações, os desequilíbrios de hormônios e neurotransmissores, o excesso de remédios, etc. Esses fatores é que fazem você cair mais, ok? E o que leva mais à fratura é o fato de cair mais, e não necessariamente o osso ser mais fraco. Quero que vocês entendam que ossos fracos, na maioria das vezes, são sinais de algo maior, tá? Como, por exemplo, problema com água, problema com colágeno, e quando faltam água e colágeno, você tem problema em várias outras partes do corpo. Por exemplo, água e colágeno são os principais fatores que levam a problemas de pele, pelo, unha, cabelo, músculos, nervos e também ossos. Então o que eu quero que você entenda em primeiro lugar é que quando você detecta que os ossos estão fracos, possivelmente há fraqueza também de todos esses outros tecidos que dependem de colágeno. Um osso, ele é formado basicamente por água e colágeno. Essa matriz de água e colágeno vai sendo ossificada, endurecida, não só por cálcio, mas cálcio, magnésio, fósforo, ferro, silício, boro, vários materiais que precisam entrar para endurecer essa matriz de água e de colágeno. Então, essa história de usar excesso de cálcio para poder lidar com a saúde dos ossos, isso é complicado, porque toda vez que o cálcio entra no organismo, mas que o cálcio entra sem um equilíbrio com magnésio, com fósforo, com outros minerais, há grandes chances desse cálcio ir para o lugar errado. Hoje em dia a gente já sabe que a vitamina D ela é importantíssima para o cálcio entrar pelos intestinos e cair na corrente sanguínea. Da corrente sanguínea para as células, é muito importante você ter vitamina K2, principalmente o subtipo MK7, ok? E os ossos, para esse cálcio ir para os ossos, você precisa ter um comando hormonal para isso e ter exercício físico que mostre aonde é que os ossos precisam ser mais fortalecidos. Hormônios como estradiol, que é muito importante, no homem também a testosterona, na mulher principalmente o estradiol. Tá certo? O hormônio de crescimento também é importante para isso, mas principalmente o estradiol, a testosterona, o exercício físico. É mais ou menos assim. As áreas que você exercita no seu organismo são aquelas áreas que o organismo entende que ele vai ter que reforçar. Seja com mais músculos, seja com mais
articulações, articulações não vai fazer mais uma articulação, mais força naquelas articulações, mais mobilidade, mais lubrificação, mais colágeno, tá certo? E mais osso também. Então, entenda, toda vez que você pega fraqueza de ossos, o que você precisa fazer é melhorar água, nutrição, exercício físico, sono, porque a maior parte dos ossos é feita durante o sono, ok? Respiração adequada, porque todas as células precisam de oxigênio para poder funcionar, incluindo as células chamadas de osteoblastos. O que são osteoblastos? São as células que formam o tecido ósseo. Quando você tem um osso, na verdade o osso é um monte de osteoblastos que formaram ao seu redor um monte de tecido ósseo que é formado por proteínas, água e nutrientes em geral, incluindo cálcio. Então, fabricar bons ossos não é uma coisa só de cálcio. Quero que vocês entendam também o seguinte: durante a vida toda, você vai ter quebra e reconstrução de ossos. Por quê? Osso velho tem pouca mobilidade, tem pouca resistência, tem pouca elasticidade e resiliência. Ok? Então, você tem que ter osteoblastos fabricando ossos e osteoclastos quebrando ossos velhos a vida inteira. Aí o osteoblasto vem e reconstitui, o osteoclasto quebra o osso velho, isso a vida inteira. Quando você toma aqueles remédios, por exemplo, para poder incorporar mais cálcio nos ossos, aqueles remédios, muitas vezes, eles paralisam a atuação dos osteoclastos, fazendo com que você fique com mais osso e mais cálcio. Entendo. Beleza. O problema é que você tende a ficar com mais ossos velhos, porque com menos osteoclastos você até fica com osso, mas o osso velho ele pode calcificar com um pouco mais de facilidade, se dá cálcio e esses remédios, ok? Mas eles têm um monte de efeitos colaterais, vocês podem olhar lá no meu site, esses remédios como risendronato, alendronato, que são chamados de bifosfonados. E também osso só com cálcio, ele fica quebradiço, esfarelento. Ele fica duro, mas não fica resistente. Vou falar algumas coisas para vocês sobre ossos. Pega um osso de galinha e coloca ele de manhã no sol. À noite, quando você for buscar retirar do sol, você vai ver que o osso ficou quebradiço. O que ele perdeu durante o dia? Água. Então, acabei de provar para vocês que água é fundamental para o seu osso não só ficar duro, mas para ele ficar resistente, flexível ante as tensões, senão ele quebra com mais facilidade. Outra coisa, quando você faz uma densitometria óssea, estudos mais recentes comprovam que a densitometria vai mostrar o quanto de mineral esse osso tem, mas não vai mostrar muito bem quanto de proteína e de água esse osso tem. E a base para o osso ser flexível, resiliente, suportar as tensões sem quebrar é água com proteína, ou seja, o osso ter muito colágeno e ter muita água. Então, não dá para você confiar só em tomar quantidades absurdas de cálcio para você fabricar ossos adequados, ok? E como é que o corpo sabe o quanto ele vai colocar de cálcio em cada lugar? É simples. Se você mantém água adequadamente, essa água vai para a corrente sanguínea e vai estar disponível para ir para qualquer lugar do organismo que precise de água. Então, água é importante. Quando você consome proteínas e você digere proteínas adequadamente, essas proteínas vão se transformar nos pedaços menores delas, chamados de aminoácidos. Os aminoácidos atravessam a barreira intestinal e vão cair na corrente sanguínea. Então agora a sua corrente sanguínea vai ter água e aminoácidos para que o tecido ósseo transforme isso em colágeno e esse colágeno ele vá para o lugar certo, ali no tecido ósseo. Tudo bem. E os minerais têm que vir da sua alimentação também. Cálcio, magnésio, leia sobre esses lá no meu site, no icaro.med.br. Fósforo, estrôncio, boro, tudo isso é necessário, não é só cálcio. Quando você consome essas coisas, tudo isso vai cair na sua corrente sanguínea e agora você tem na corrente sanguínea água, aminoácidos para virarem proteínas, né, para virarem colágeno, ok? E você tem os minerais. Mas como é que o corpo sabe onde colocar em qual quantidade? Isso vai depender dos exercícios físicos que você faça, para o organismo saber aonde você tem que ter uma massa óssea, muscular e companhia maior ou menor, onde você exercita, onde você usa, principalmente com a idade, que é muito importante você manter uma rotina de exercícios físicos, para o seu organismo continuar sabendo que ele precisa depositar ossos, músculos e massa magra naqueles locais específicos.
Ok? Beleza. Só que aí, junto com o exercício físico que mostrou onde é para colocar, você precisa ter o sono adequado para tudo isso ser colocado no lugar certo, na hora certa, tá? Você precisa que os osteoblastos, eles tenham um suprimento adequado de oxigênio, porque são células e todas as células dependem de oxigênio para poder sobreviver. Você precisa que as células não estejam sob estresse excessivo e não estejam sob intoxicação excessiva, porque senão os processos de incorporação de massa óssea não vão ser adequados, certo? E você precisa de hormônios. Se você não tiver hormônios em quantidade adequada, o seu organismo tem dificuldade de sinalizar que osso é para ser feito naquele determinado local. Os osteoblastos têm dificuldade de funcionar adequadamente sem um equilíbrio hormonal adequado, principalmente estradiol, testosterona, hormônio do crescimento, ok? Quando você consome cálcio, para ele ser absorvido direito no intestino, você precisa que esse cálcio, que você tenha vitamina D adequadamente no seu organismo para esse cálcio ser absorvido, principalmente do ponto de vista intestinal, ok? Quando o cálcio já está na corrente sanguínea, aí a vitamina K2 e MK7 é muito importante para que esse cálcio não fique sobrando na corrente sanguínea e outros nutrientes também, e possa entrar efetivamente na massa óssea. Deu para entender? E hoje em dia, a maioria das pessoas tem carência de vitamina D e mais. Hoje em dia, a maioria das pessoas, quando toma vitamina D, são quantidades muito pequenas. Por exemplo, para a maioria dos pacientes, se não pegar sol todos os dias da forma adequada, que eu explico lá no meu site, ou pelo menos 3 vezes por semana, a chance é de desenvolver carência de vitamina D3. Mas se você só repõe vitamina D3 até em altas doses, sem K2 MK7, equilíbrio de hormônios, de outros minerais, água e aminoácidos, há grandes chances desses minerais ficarem sobrando na corrente sanguínea, principalmente o cálcio. Aí, esse cálcio pode acabar indo para os lugares errados e calcificando suas artérias, entupir, participar da formação das placas de ateroma que entopem as artérias, calcificar tecidos moles, formar esporões ósseos e tudo isso acaba dando problema. Então, gente, saúde dos ossos é muito mais do que ficar só tomando cálcio. É tudo isso que eu acabei de falar para vocês, ok? As pessoas colocaram erradamente na nossa cabeça que em relação a ossos você tem que pensar em cálcio e densitometria. Já mostrei para vocês que a densitometria óssea, muitas vezes ela pode indicar, se você toma muito cálcio, se você toma muitos minerais e tudo, que o seu osso já está beleza. E às vezes o osso vai estar só duro, mas quebradiço, esfarelento, porque está cheio de minerais, mas o seu osso nunca vai ser saudável se faltarem água, proteínas para poder fabricar o colágeno, né? Hormônios, vitamina D3, K2, MK7 e vários minerais, incluindo cálcio, exercício físico e hábitos saudáveis de vida, tá? Lembre-se sempre disso, porque senão você corre o risco de ficar achando que basta tomar remédio para impregnar cálcio nos ossos, para paralisar os osteoclastos, basta tomar muito cálcio que você vai ter saúde dos ossos. Não é assim. Outra coisa, a acidez estomacal é fundamental para você fabricar ossos. Como assim? Simples. Quando você toma remédios para diminuir a sua acidez estomacal, você diminui a digestão e a absorção de proteínas. Com isso, você diminui a absorção de aminoácidos. Com isso, o seu organismo vai ter uma grande dificuldade de incorporar esses aminoácidos e convertê-los, transformá-los em proteínas que seriam necessárias para a sua massa óssea, ok? Então, o uso crônico de pantoprazol, omeprazol, lanzoprazol, rabeprazol, esomeprazol, ranitidina, cimetidina, essas coisas que bloqueiam a secreção ácida, costumam levar secundariamente a osteopenia e osteoporose. Por falar em osteopenia e osteoporose, o que é isso? Osteoporose é quando o seu osso ele já está poroso, ele está mais cheio de lacunas, ele fica fraco. Osteopenia é a quase osteoporose. Então, assim, na verdade, osteopenia é um sinal de alerta para você melhorar as coisas que eu já falei. Água, proteínas na dieta, entre elas o colágeno, entendeu? Mas não precisa ser só o colágeno, proteínas em geral. Afinal de contas, todas serão quebradas para virar aminoácido e o seu organismo reconstruir isso como ele achar melhor, ok? Exercício físico, hábitos saudáveis de vida em geral, equilíbrio de vários minerais, não só cálcio, magnésio, ferro, fósforo, estrôncio, boro, enfim, tá? E, além disso, equilíbrio de hormônios, de neurotransmissores e o exercício físico que eu já falei.
Tudo isso é fundamental para você ter uma massa óssea adequada e não só tomar um remédio ou se entupir de cálcio, ok? Muitas pessoas por aí vão melhorando a densitometria ao longo dos anos, às custas de se entupir de cálcio e outros minerais, sem se preocupar com esses outros fatores. A densitometria pode melhorar, mas cuidado, você pode continuar com o seu osso fraco, pouco resiliente e esfarelento, porque a atenção para a saúde óssea, ela é uma atenção que tem que ser mais generalizada. Para vocês terem uma ideia, tudo que faça bem para os músculos faz bem para os ossos e vice-versa. Então, não dá para você pensar só em cálcio. Quando você pensa em músculo, você pensa em proteína, pensa em água, pensa em exercício físico, pensa em outros minerais, em uma nutrição adequada, em hábitos saudáveis de vida. Ou seja, quando você pensa em saúde óssea, tem que pensar em tudo isso também. Tá certo? Bom, lá no meu site, eu já postei muito material sobre isso. E tem um artigo muito bom lá do grande Dr. Paulo Farber, é um artigo de junho de 2012, tá? Onde ele abre o artigo já falando, gente, cuidado, os suplementos de cálcio podem aumentar a chance de infarto do miocárdio, um estudo de 5 anos atrás. Por quê? Por isso que eu falei para vocês, se você se entope de cálcio, mas não melhora esses outros fatores, principalmente a parte hormonal, vitamina D3, vitamina K2, exercício físico, água e proteínas adequadamente na dieta, esse cálcio tem uma grande chance de ir para o lugar errado, acumular onde não deve e acumular nas artérias, nas veias em menor quantidade, mas mais nas artérias e acabar levando uma sobrecarga cardíaca, tá? Quem é que mais sofre com problemas de ossos? São os idosos. Por quê? Às vezes a dieta continua a mesma, mas o idoso tem várias carências hormonais. E quando faltam hormônios, o organismo tem muita dificuldade de saber aonde botar cálcio, proteína e água, sabe? E aí, por conta disso, ele acaba tendo uma fraqueza de todos os tecidos que dependem de tudo isso, que são pele, pelo, unha, cabelo, ossos, músculos, ok? Então não vem só a osteopenia, a osteoporose para o idoso. Vem também a sarcopenia, rabdomiólise, a quebra de músculos, a queda de massa muscular. E aí o idoso tende a ter problema de cabelo, pelo, pele e unha. Então, se você vive melhor com bons hábitos de vida, o que eu explico lá no icaro.med.br/60 dicas, no icaro.med.br/movimento11, e em geral lá no icaro.med.br/saúde, normalmente quem tem bons hábitos de vida melhora muito a sua massa óssea, muscular e magra em geral, e também de pele, pelo, unha, cabelo e vitalidade. Isso beneficia os ossos. Quando só com isso não melhorou, tem que olhar vitamina D, D3, vitamina K2, principalmente a MK7, tem que olhar se está digerindo proteínas direito, porque o idoso muitas vezes ele tem uma queda da acidez estomacal e muitas vezes está tomando remédios para diminuir mais ainda a acidez estomacal erradamente e isso faz com que tenha problemas para poder absorver vários minerais, incluindo cálcio, com que tenha problemas para absorver vitamina B12, e tenha problemas para absorver proteína, aminoácidos das proteínas. Isso vai refletir na massa magra. Então entenda de uma vez por todas que osso duro não significa osso saudável. Porque osso duro pode estar cheio de mineral, mas faltando proteínas, faltando vitaminas, faltando os outros minerais além do cálcio, faltando água, faltando exercício físico, e faltando hormônios, e por conta disso ele não vai ser um osso adequado. E se você pensa que a principal função do cálcio é para os ossos, não. O cálcio é muito mais importante para o funcionamento das células do sistema nervoso, dos músculos, que inclui músculo cardíaco, musculatura lisa da parede, das artérias, dos intestinos, ok? O corpo não funciona sem cálcio, não é só os ossos, tá bom? Então assim, sem cálcio não tem vida, sim, e também sem magnésio, sem sódio, sem potássio, sem um monte de minerais. Então não dá para você também repor mega quantidades de cálcio sem pensar nos outros minerais, senão você acaba empurrando os outros minerais para fora do corpo por um excesso de cargas positivas do cálcio excessivamente reposto. Isso pode causar carência de vários outros minerais, o que vai ter impacto em várias outras coisas na sua vida, ok? Então assim, basicamente era isso que eu tinha para falar para vocês sobre a questão de osteoporose e osteopenia. Pensa comigo. Se você começa a fazer exames, tá? E aparece uma osteopenia, você tem que acender o alerta que algo não vai bem em você. O que é esse algo? Possivelmente, primeiro de tudo, hábitos de vida inadequados. Sobretudo, água não tá boa, não tá comendo direito com qualidade,
não está se exercitando como deveria, incluindo o exercício de força, que é fundamental pelo menos uma vez por semana, generalizado, tá? Não está dormindo direito, não está respirando direito, está excessivamente intoxicado, está muito estressado, não está pegando sol. Isso é o básico que deve estar errado. Em casos onde só isso não resolva, ou se você está com a idade mais avançada, acima dos 50, 60 anos, você tem que prestar atenção no seu equilíbrio hormonal, no seu equilíbrio de neurotransmissores, e tem que ver se tudo isso está adequado em você. Porque se não tiver, você pode tomar todo o cálcio do mundo, ele nem vai para o lugar certo. Ok? Quando você toma esses remédios para poder endurecer seus ossos, eles vão forçar a entrada de minerais nos ossos e vão diminuir a quebra de ossos que é necessária para que as células produtoras de ossos possam funcionar, renovando o osso velho, transformando em osso novo. Ok? Então você vai ficar com mais osso velho, que incorpora também mais cálcio, mas não necessariamente esse osso é forte, é funcional. Entendeu? Isso vai acabar dando problema. Ok? Então, assim, quando você vê que o seu exame tem osteopenia e osteoporose, você tem que lidar com todas essas coisas, e não só se entupir de cálcio ou de remédios, como os bifosfonatos, para poder entupir mais ainda de cálcio seu tecido ósseo. Isso pode trazer um monte de efeito colateral e não te garante osso funcional e nem um menor risco de fraturas, de acordo com o que os estudos mais recentes dos últimos 7 a 8 anos têm mostrado, tá bom? Quando você pensar em saúde dos ossos, você precisa pensar em uma coisa mais global, em uma coisa onde você tem que cuidar em geral da sua saúde como um todo, de hábitos de vida, de hormônios, de neurotransmissores, de outros minerais, de aporte de proteínas, de boa digestão, ok? Para você poder ter sucesso em ter uma massa óssea que realmente funcione a seu favor. Então entenda, de uma vez por todas, se você quer ter ossos fortes, acima de tudo, você precisa ter bons hábitos de vida, checar seus hormônios, seus neurotransmissores, ter um aporte global adequado de vitaminas, de minerais, tá certo? Senão, você corre o risco de tomar altas doses de cálcio por aí, junto a remédios, e isso vai, mais provavelmente, calcificar suas artérias. E cuidado também com os níveis de vitamina D3 e de vitamina K2 e MK7 para você, tá bom? Um grande abraço. Deixa eu ver o que mais que eu tenho para falar para vocês aqui. Bom, agora é com você, tá? Eu sugiro que você compartilhe esse vídeo para ajudar mais gente, tá bom? A finalidade maior aqui é ajudar o próximo. E se você puder compartilhar, você vai ajudar nessa finalidade de ajudar o próximo, né? E agora é com você, se você coloca tudo isso em prática, né? Ou se continua vivendo à base de remédios, entupido de cálcio, tá certo? Sem hábitos de vida adequados, com um monte de carência de hormônios e tudo mais. Porque também tem uma coisa, gente. Tem gente por aí que acha que hormônio causa câncer. Quanto mais velho você tiver, menos hormônio você precisa. E por conta disso, você tem que ficar longe de hormônio inexoravelmente, porque eles vão te fazer mal. Sério? E como é que fica sua massa óssea? Sua massa muscular? Seus neurônios? Seu sistema imunológico? Tudo isso pode precisar de hormônio e na maioria das vezes precisa até o seu último dia de vida. Não uma reposição excessiva, mas níveis mínimos para você funcionar direito, ok? Então visite meu site, minhas redes sociais, leia e assista o material lá no icaro.med.br/saúde, tá bom? A ideia dos meus vídeos é ajudar todos para precisar o mínimo possível de mim, mas eu fico à disposição, tá? Recentemente entrou um cara na minha página e colocou lá: esse Dr. Ícaro, acho que todo mundo é doente e que só ele é saudável. Acho até engraçado. Gente, eu não acho isso. Eu só vou vendo aonde as pessoas mais erram no cuidado da sua saúde, no dia a dia, e venho aqui humildemente passar para vocês o que eu acho que pode ajudar vocês a viverem melhor. Eu não quero ser o dono da verdade e não sou o cara mais saudável do mundo, mas eu faço a minha parte por mim, pela minha família e por todo mundo que me procura e que me cerca. E você faz a sua parte por você? Porque nem o melhor médico do mundo ou o melhor tratamento do mundo consegue salvar uma pessoa dela mesma, se ela não se cuida adequadamente, tá bom? Então fiquemos todos com Deus e eu fico à disposição para responder as dúvidas de vocês a partir desse momento, tá bom? Um abraço. Adriana, dependendo da sua carência de vitamina D3, pode ser que você precise até de 30.000 unidades de vitamina D3, mais K2 e MK7 por um tempo até você ficar bem. Aí depois você pode diminuir a dose de novo para uma de manutenção, tá bom?
Neuza, que Deus nos abençoe a todos. Eu venho aqui para passar informação para ajudar vocês, sabe? Se vocês puderem olhar as fontes de vocês e ver o que realmente ajuda, ótimo, tá bom? Ana Paula Rodrigues é uma grande médica de São Paulo. Sugiro que vocês consultem com ela, o pessoal de São Paulo, com ela e com o Dr. Alan Dutra. Marlene, Adriane, é um prazer estar aqui com vocês ajudando, tá bom? E eu espero que vocês compartilhem muito esse vídeo para ajudar muita gente, porque, Cibele, obrigado a vocês pela confiança. Tem muita gente aí que não está tratando direito a parte de ossos. Só se entupir de cálcio não salva ninguém. Lídia, sobre o magnésio, eu falei ontem num post, tá? Eu falei, passei para frente um post do Dr. Alan Dutra, lá no meu site também tem, basta buscar magnésio, tá bom? Que Deus nos abençoe a todos. Adri, Paula, tá? Jaqueline, deficiência de B12, mesmo assim tendo uma alimentação boa, mesmo assim suplementar, problema com o intestino. Jaqueline, você pode usar a metilcobalamina, que é a forma ativa da B12, em sublingual. Você deixa embaixo da língua o pó durante 5 a 10 minutos antes de engolir. Entra bem. Lilian, um abraço para vocês também. Eu que agradeço a audiência e confiança de todos vocês. Tá bom? Bom, esse vídeo eu vou baixá-lo e vou postar na minha página. Vou ver se eu faço isso hoje ainda, tá certo? E vou postar nas redes para vocês poderem acessar depois e saberem mais sobre osteoporose, osteopenia, saúde dos ossos e poderem se cuidar melhor, tá bom? Um abraço, fiquem com Deus, uma boa semana.